Que esse seja um lindo e maravilhoso dia. Que esse seja um dia cheio de paz, amor, saúde, sucesso e felicidade. Que hoje seja um marco na sua vida. Que você possa usar esse dia para ser ainda mais forte e relembrar o quão poderosa você é. Para você que acordou querendo mais. Para você que acordou querendo transformação. Para o dia de hoje, nós vamos fazer um decreto, uma afirmação diferente. Então, respira lá bem fundo e repete comigo, de preferência em voz alta. Eu sou amada e querida. Meus pais me adoram. Meus pais têm orgulho de mim. Meus pais me incentivam. Eu me amo. Tenho a mente inteligente. Sou criativa e talentosa. Estou sempre bem de saúde. Tenho muitos amigos. Sou atraente. As pessoas gostam de mim. Sei ganhar dinheiro. Mereço ter uma poupança gorda. Sou gentil e atenciosa. Sou uma pessoa maravilhosa. Sei cuidar de mim mesma. Gosto da minha aparência. Estou contente com o meu corpo. Sou boa. Mereço o melhor. Perdoo a todos que me magoaram. Perdoo a mim mesma. Aceito-me como eu sou. Tudo está bem no meu mundo. E aí? Repetir essas frases esbarra em alguma crença aí dentro de você? Enquanto você dizia, por exemplo, meus pais me adoram, veio frasezinhas dentro de você dizendo, ei, mas os meus pais não estão mais nem vivos. Ou, não, meus pais nunca gostaram de mim. Ou, sei lá, qualquer objeção. Ou, quando você repetiu a frase, por exemplo, estou sempre bem de saúde. Veio ali a vozinha, nem sempre. Como que ficou ali a vozinha dentro de vocês? Quando você afirmou, eu sei ganhar dinheiro, a mente riu ou concordou? Olhe, na página 75 do livro Passos de Gigante, de Tony Robbins, diz o seguinte: qual é a força que determina o que tentamos ou não tentamos realizar em nossas vidas? São as crenças, ele mesmo responde. Crenças no que somos, crença no que somos capazes ou incapazes de fazer, no que é possível ou impossível naquilo que somos. Na cultura haitiana, a crença das pessoas no poder mortal do feiticeiro, apontar o osso, pode realmente causar a morte. Mas o verdadeiro assassino é o sentimento da crença. O sentimento da certeza e não do feiticeiro. Em sua vida, você estabeleceu expectativas negativas? Que efeitos isso traz para você? Quais são algumas crenças mais fortalecedoras que moldam a sua vida? Que expectativas novas e positivas você pode estabelecer para si mesmo hoje? Durante milhares de anos, o homem acreditou que nenhum homem poderia correr 1,6 quilômetros em menos de 4 minutos, que equivale a 1 milha americana. Eles acreditavam que era fisicamente impossível que isso acontecesse. Mas Roger Bannister, ele acabou com essa crença quando correu essa velocidade em 3 minutos, essa quilometragem, né? 1,5 km, em 3 minutos e 59 segundos. E como é que ele conseguiu isso? Em sua mente ele visualizou repetidas vezes o triunfo de modo tão intenso que sua certeza deu ordem inquestionável ao sistema nervoso
e ele alcançou resultados físicos equivalentes à sua imagem mental. Dentro de um ano da conquista de Bannister, vários outros corredores repetiram o feito, acreditando que também conseguiriam. Que barreira você precisa romper? O que você acha impossível hoje? Que se soubesse que era possível, mudaria não somente a sua vida, mas também a vida de todas as pessoas ao seu redor. O que você acha inacreditável que pode mudar o seu mundo? Inúmeros pensadores, inúmeros filósofos, inúmeros poetas escreveram e se perderam nas linhas do tempo. Mas ele, seus ensinos, suas palavras, sua vida, passou de geração em geração e atingiu os 4 cantos da terra. E como nós estamos aqui, na frequência da alegria, aprendendo a elevar a nossa frequência, aprendendo a nos sintonizar nas alturas, precisamos olhar a vida com os olhos da alegria. Então, precisamos entender que se há um propósito para aquilo que julgamos mal, dolorido, feio, difícil, então já não é mais feio. Se há um propósito, passa a ser lindo. Eu vou contar para vocês uma historinha bem interessante. Imagine 2 pessoas que se encontram nessa vida. Uma totalmente europeia, descendente de alemães. Outra brasileira, descendente de africanos que foram escravizados, inclusive pelos europeus, em especial pelos alemães. Imagine que essas 2 pessoas se encontram. De alguma forma, o universo se rearranja e essas pessoas se encontram como mãe e filha. E quando esse encontro acontece, essa mãe faz tudo pela filha. E essa filha faz tudo pela mãe. Mas num determinado tempo, num determinado momento, elas começam a ter desavenças. A filha começa a não se sentir amada ou compreendida pela mãe. A mãe, com expectativas muito altas em relação à filha, começa a exigir que ela seja algo que ela não deseja ser e que ela não tem dentro dela para oferecer. E essas 2 mulheres, essas 2 pessoas, gritam, se xingam, dizem se odiar. E olhando do nosso ponto de vista, você diz assim, mas que coisa mais triste isso, como pode? Que sofrimento esse? Agora eu vou mostrar para vocês um propósito maior dentro disso tudo. Imagine que essa mulher, descendente de alemães, está representando toda a Alemanha, toda a Europa. Imagine que essa menina, descendente de africanos que foram escravizados, está representando todos os negros que foram machucados por esses alemães. Agora imagine a cura que acontece enquanto elas se curam. Enquanto essa filha se dedica de todas as formas para aprender a amar essa mãe e a perdoar essa mãe. E quanta cura, quanto perdão e quanta regeneração quando essa mãe olha para essa filha e a perdoa, e a entende, e a aceita. Quando essas 2 pessoas se regeneram, se reintegram e podem se abraçar e se amar, 2 nações, 2 continentes são inteiramente afetados
positivamente por conta dessa vivência. Você já deve ter ouvido falar sobre o efeito borboleta. O efeito borboleta diz que uma borboleta bate as asas aqui no Brasil e causa uma tempestade lá na Nova Zelândia. Então, quando essas duas pessoas se integram, se perdoam, se amam, dois continentes começam a se olhar de uma maneira diferente. Duas linhagens de ancestrais têm agora, de uma forma maravilhosa, o poder de se expressar, de se amar e de se curar. Então vocês conseguem entender que mesmo numa briga de mãe e filha, tudo tem um propósito maior. E pode ser lindo, e você pode dizer que maravilhoso, que incrível que essas duas estão vivendo. Podemos também dizer que maravilhoso, que incrível que Jesus viveu. Que cara, assumiu uma responsa gigantesca. Não é meu irmãozinho, é meu irmãozão. É o cara. E na nossa vida? O que será que vivemos que também existe um propósito maior de cura? E onde será que nós contribuímos para algo ainda maior? Para algo gigantesco? O que estamos curando em nós? O que estamos curando nos nossos ancestrais? O que estamos curando nas nossas nações de origem? Somos brasileiros, sim, mas nossos ancestrais não vieram todos daqui, tenho certeza. Olhando para cada um de vocês, sei que não temos aqui, nesse grupo em especial, nenhum brasileiro puro, né? Pouquíssimos índios hoje em dia de sangue puro, embora que existe uma história por trás desses índios também, mas eles já estão aqui há muito, 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 muito mais tempo do que nós. Então são realmente os brasileiros. Mas nós somos esse povo mestiço, descendente dessa e daquela nação, desse e daquele lugar. Então trazemos conosco uma ancestralidade que vem de outros lugares. Trazemos conosco uma ancestralidade que subjugou negros, que escravizou negros, que subjugou imigrantes, que escravizou imigrantes, que subjugou os índios, que escravizaram os índios. Mas também temos na nossa ancestralidade os índios, os negros, os imigrantes. Tantas pessoas e tantas coisas envolvidas dentro de nós. Para que a gente chegasse até aqui, muita coisa aconteceu antes de nós. Então fazemos parte, somos o presente de tantos passados diferentes. Somos a soma de tantas coisas que aconteceram lá atrás. Que pode ser que o que nós estamos vivendo hoje seja a cura de algo que os nossos antepassados passaram adiante. E nós, antes de nascermos, levantamos a nossa mãozinha e dissemos: eu vou, para que essa regeneração aconteça. Propósitos de vida, muitas vezes, ligamos à profissão. Mas nem sempre está ligado à profissão. Essa historinha que eu contei para você de uma mãe alemã, de uma filha africana, ela demonstra com clareza, uma história real, claro, ela demonstra com clareza
que o propósito da vida dessas duas é gigantesco e não tem nada a ver com a profissão. E sim com o ser, com o viver, com o existir. O que você tem vivido na sua vida? Que representa um propósito maior e que só agora deu um clique e você se tocou, se deu conta e percebeu. Mas hoje é um dia ritualístico de enterrarmos tudo que dói, tudo que fere, tudo que machuca. Então, especial para você. Em especial para você que está me ouvindo, me assistindo. Escreva. Escreva num papel tudo que dói, que fere, que machuca, que incomoda. Você pode escrever dor de barriga. Você pode escrever falta de dinheiro. Você pode escrever pandemia. Você pode escrever falta de abraços. Eu não sei. Você pode escrever tudo que lhe é difícil. E depois que escrever tudo que tiver de negativo na sua existência e no seu radar, queime esse papel e enterre. Enterre no seu jardim, se você não tiver jardim, enterre no vaso de uma planta, mas enterre. Para que você fique livre para renascer. Aproveite a vida que você tem. Aproveite o propósito que você vive. Aceite quem você é. Aceite as pessoas que estão ao seu redor. Tudo tem uma razão e um porquê. E aquilo que a gente olha com olhos tão pequenos pode representar uma cura gigantesca nesse planeta. Lembre que você pode ser a borboleta que bate as asas aqui, que produz a tempestade na Nova Zelândia. Lembre, quando você for se sentir triste, quando você for se sentir revoltado com a vida que tem, com as coisas que lhe acontecem, se pergunte, de que forma isso que eu estou vivendo representa um propósito maior, muito maior do que eu e essa pessoa, do que eu e essa situação. E como eu posso ser mais inteligente? E como eu posso amar ainda mais, a ponto de dissolver todos os laços que nos prendem ao passado, a ancestralidade, a dor e as dificuldades. E assim como o mestre dos mestres, Jesus Cristo, você pode se entregar então, de uma forma maravilhosa, para aquilo que você veio para viver. Experimentar e ser a solução que você nasceu para ser. Então a sua vida renasce. E você tem, de fato, a realização de cumprir o propósito pelo qual nasceu nessa vida. Sigamos os passos do Mestre, os ensinamentos dele, suas aulas maravilhosas. Façamos uso de tudo que ele nos ensinou. Jesus Cristo, aquele que amava todas as pessoas, sem distinção. Ele amava os seus amigos, ele amava as prostitutas, mesmo sem conhecer. Usou de toda a sua inteligência, deidade e capacidade para mostrar que não somos dignos de julgar ninguém. Não temos, de forma alguma, o direito de julgar qualquer situação, dado que também temos as nossas situações e não queremos ser julgados por elas. Jesus Cristo, aquele que tinha ação, não perguntava o porquê a pessoa estava aleijada, dizia: levanta-te e anda.
Não perguntava por que uma pessoa tinha sido excluída e estava leprosa lá reclusa na montanha. Ele dizia: estás curado. Não perguntava quais eram os pecados da pessoa. Ele apenas dizia: e os seus pecados estão perdoados. Não queria saber, não importava. Não se importava com o passado de ninguém, e sim com aquilo que a pessoa podia se tornar. Não olhava para as pessoas com maldade, mas sim com a maravilhosa essência com a qual todos nós nascemos. A centelha divina, a verdade de Deus. Sejamos boas cristãs e nos amemos. Nos amemos tanto a ponto do nosso amor transbordar. Tenhamos tanta compaixão de nós, dos nossos erros e das nossas falhas e das nossas dificuldades, para que possamos também ter compaixão dos erros e das dificuldades das pessoas à nossa volta. Estamos todos vivendo um propósito nessa terra. Todo mundo que está aqui tem um propósito. Tem um porquê e um quê de estar vivendo. Todos nós. Absolutamente todos nós. E se de alguma forma o que você vem vivendo nessa vida representa a sua paixão, representa a sua sexta-feira santa, entenda que se você se entregar, o domingo já chega. E a ressurreição chega. E o brilho da alma chega. E a vida chega. E o renovo chega. E o renascimento chega. Que você tenha muito amor, muita paz, muita alegria no seu coração. Que você sinta Deus vibrando dentro de você. Que você seja, de fato, a imagem e semelhança do Criador que te criou. Perfeita, saudável, feliz, abundante, próspera e poderosa. Que toda essa prosa, que toda essa fala tenha um significado maior aí dentro da sua alma. Faça caridade. Ame as pessoas. E como disse o mestre dos mestres, ame aos seus inimigos. Então, se alguém te fere, se vingue perdoando. Se alguém te machuca, se vingue perdoando. Perdoe a todos, indiscriminadamente, para que a sua alma permaneça leve e livre. O que o outro faz, o que o outro vive, o que o outro recebe, é frequência e vibração do outro. O que nós fazemos é nossa responsabilidade 100%. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigada por viver, por existir e por fazer com que a minha vida valha a pena. E com que o meu propósito de disseminar amor e de mostrar o Criador a toda criatura seja cumprido nessa terra. Um grande beijo para você. Muita luz. Muito amor. Que realmente você sinta e faça a diferença. Gratidão.